Vamos acender a luz? Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho e glorificado seja o nome do Espírito Santo. Nesta tarde do dia 20 de junho de 2021, quem tem a grata satisfação de saudá-los com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o seu irmão em Cristo, pastor José Maria. Contamos com os belíssimos trabalhos adjuntos da minha querida esposa, a missionária Lídia. Por gentileza, irmãos e amigos, enviem-nos mensagens, pedidos, quaisquer que sejam as vossas mensagens, passem-nas para nós e a missionária Lídia está ali para atendê-los com muito prazer. Nesta tarde, permitindo o Espírito Santo, nós traremos a mensagem com o seguinte tema: a escolha é sua. Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus, um versículo exarado em sua santa e augusta palavra, no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15, lemos: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Desde o dia em que Deus formou o homem, deu-lhe o livre-arbítrio, ou seja, a escolha inteiramente sua. O homem escolheu livremente desobedecer à voz do Senhor e por isso perdeu a maior bênção que Deus lhe tinha dado. E através da história bíblica, nós vemos homens e mulheres escolhendo, uns fazendo boas escolhas, outros, porém, más escolhas. Nós acabamos de ler no livro de Josué. Quem foi Josué na história bíblica? Josué foi aquele escolhido por Deus para estar ali servindo a Moisés em todos os sentidos. Quando Deus determinou a Moisés que enviasse espias, um de cada tribo, Josué foi escolhido. Deus determinou e Moisés então trocou o nome de Josué. Antes ele chamava Oséias, que significa salvação. Trocou e ele, a partir dali, começou a chamar-se Josué, ou seja, o Senhor é a minha salvação. E Josué, Caleb e mais 10 espias foram ali na missão de espiarem a terra.
viram que a terra era muito boa, que a terra manava leite e mel. Viram ali que um cacho de uva precisava ser carregado por 2 homens. Porém, 10 espias voltaram, mas trazendo uma mensagem de pessimismo, dizendo que na realidade a terra era boa, mas era habitada por gigantes. E eles disseram: nós a seus olhos éramos como gafanhotos, nós não podemos enfrentá-los, não temos condições. Porém, Josué e Caleb, que tinham a sua fé alicerçada no Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez atravessar o Mar Vermelho a pés enxutos, o Deus que lhes dera ali no deserto tudo quanto era necessário para a sua alimentação, mandou-lhes ali o maná. A palavra maná significa o que é isto? Eles não conheciam. Deus mandou o maná. Quando eles pediram carne, Deus mandou-lhes as cordonizes. Durante o dia, quando o deserto é muito quente, havia ali então uma nuvem que era como um ar-condicionado para o povo. À noite, o deserto torna-se muito frio e uma coluna de fogo iluminava o povo e também os aquecia. Era este Deus a quem Moisés, com mão poderosa, tirara o povo ali da terra do Egito, aonde ficaram ali por 430 anos. Deus, então, ao término da missão de Moisés, quando Deus resolveu recolher a Moisés, então Josué foi colocado em seu lugar. Era então o substituto de Moisés. E o Senhor Deus prometeu a Josué que assim como fora com Moisés, seria com ele. Ele deveria enfrentar então ali as nações que habitavam na terra, deveriam conquistar a terra. E Deus estava sempre com Josué, fortalecendo-o, dando-lhe inspirações, dando-lhe tudo aquilo que era necessário. Vamos aqui destacar 3 milagres extraordinários que Deus realizou durante o ministério de Josué. Primeiramente, ele deveria então atravessar ali o rio Jordão. Estava na época de cheias, o rio estava transbordando, lançando suas águas às margens. Mas ali Deus inspirou a Josué como ele deveria fazer, mandando ali o sacerdote à frente, ali levando a arca do concerto. E quando os sacerdotes colocaram os seus pés ali nas águas do Jordão, assim como acontecera no Mar Vermelho, formando 2 paredes, para que o povo pudesse então ter um caminho ali, uma estrada aberta, e tal fato milagroso aconteceu. E o Rio Jordão foi aberto, e quando os inimigos que estavam do outro lado, os habitantes de Jericó, pensavam que nunca o povo de Israel ia conseguir atravessar, mas as mãos do Senhor que estavam sobre Moisés quando ele dirigiu o povo,
estava agora sobre Josué. E ali eles atravessaram, mas não tinha ainda terminado a missão. A missão estava apenas começando. E à frente ali do Rio Jordão estava ali a cidade de Jericó, com as suas poderosas muralhas. À vista humana, ninguém poderia adentrar naquela cidade. Ninguém conseguiria, em sã consciência, fazer com que aquelas muralhas caíssem e este grande empecilho fosse então resolvido. Deus, mais uma vez, o Deus que abriu o Mar Vermelho, que abriu agora o Rio Jordão, deu ordens para que Josué, então, durante 7 dias, circulasse em torno da cidade, rodeasse a cidade, e no 7º dia, por 7 vezes, gritasse bem alto. E quando os moradores de Jericó pensavam que jamais o povo de Israel iria conseguir, ao 7º dia, aquelas muralhas que pareciam intransponíveis, parecia que ninguém poderia derrotá-los, foram colocadas abaixo, caíram as muralhas, porque as mãos de Deus fizeram com que um grande terremoto abalasse aquelas muralhas, e elas então caíram. E assim o povo de Israel pôde conquistar ali a cidade de Jericó. E nós encontramos também outro milagre extraordinário, quando o povo de Gibeão, ali, ao ser atacado por 5 reis, e eles vendo que não tinha para eles condições alguma de sobrevivência, eles então clamaram por socorro a Josué, e Deus revelou para Josué que aqueles 5 reis seriam derrotados. Vemos um grande milagre então que a Bíblia nos apresenta, quando Josué deu ordens para que o sol parasse. Nós sabemos na realidade que não foi o sol que parou, mas a terra. Mas nós não queremos atentar neste detalhe que não era conhecido do tempo de Josué, mas vamos atentar para o grande milagre, porque eles pensavam que era o sol que girava em torno da terra, e nós sabemos que anos mais tarde seria descoberto que é a terra que gira em torno do sol. E quando Josué ordenou que o sol parasse, que a lua se detivesse, diz os historiadores que este fato se deu no dia 30 de outubro, no ano 1207 a.C. E a Bíblia nos diz que foi quase um dia, exatamente 23 horas e 20 minutos. Anos mais tarde, na NASA, poderosos computadores foram colocados para que descobrisse os dias da Terra. E houve então a falta de um dia. Várias vezes aqueles computadores foram colocados em ação, mas sempre a luz vermelha se acendia e ali era detectado a falta de um dia. A Bíblia nos diz quase um dia,
23 horas e 20 minutos. Mas alguém que era aluno da escola bíblica dominical, e eu quero aproveitar neste instante, fazer um convite a todos os irmãos, irmãs, jovens, crianças, adolescentes. Dedique-se à escola bíblica dominical. Hoje nós tivemos uma escola bíblica muito abençoada. Estudamos acerca do ministério do diaconato, ou seja, o belíssimo trabalho que os diáconos desempenham na igreja. E o nosso pastor, presidente, pastor Pedro Pernas Pascoaletti, inspirado pelo Espírito Santo, ensinou-nos com inspiração, com graça, e ele ali pôde dizer que teve muita satisfação de ter sido um diácono ali na igreja aonde ele então servia, a igreja em Americana, à época presidida pelo pastor Antônio Munhoz, pastor esse que foi nosso companheiro ali na cidade de Santo André, quando eu era bastante jovem. Então saíamos pela cidade de Santo André fazendo evangelização e tivemos o privilégio de ter então o irmão Antônio Munhoz. Mais tarde ele foi missionário no Paraguai e depois enviado para ser o pastor presidente na grande cidade de Americana, no estado de São Paulo. Olha, irmãos, eu posso falar da escola bíblica dominical, tenho a satisfação de ser aluno da escola dominical desde os 5 anos de idade, quando meus pais se converteram. Tornei-me aluno da escola bíblica dominical. Tive a satisfação muito grande até hoje. Eu sinto muito emocionado quando fala sobre a escola dominical, que a minha professora, a saudosa irmã Ana Silva de Faria, que Deus me deu o privilégio de ser minha sogra, foi a minha primeira professora da escola dominical. E eu me lembro, na época ainda não era membro da igreja, era jogador de futebol. Quando entrava no campo e os colegas faziam o sinal da cruz e diziam: olha, isso aí é sinal da besta. Já Maria, que negócio de besta é essa? Eu dizia: olha, eu fui aluno da escola dominical e aprendi na palavra do Senhor. É importantíssimo que irmãos e irmãs não apenas sejam alunos da escola dominical, mas levem os seus filhos, porque a Bíblia, ela é taxativa ao dizer aos pais: ensina o menino no caminho que você quer que ele ande, e ainda quando ele for velho, não se desviará dele. É importantíssimo que as crianças, adolescentes, jovens sejam alunos da escola bíblica dominical. E a minha esposa missionária Lídia, desde a sua tenra idade também, tornou-se professora da escola dominical, das crianças, dos jovens, e ainda hoje é uma das nossas professoras da classe das irmãs da escola dominical. Aproveito esse momento para incentivá-los que não deixem de aprender na palavra do Senhor. E voltando ao caso ali dos poderosos computadores da NASA, havia um ali que frequentava a escola dominical, e ele se lembrou e disse: olha, Josué foi quase um dia, são 23 horas e 20 minutos. E no segundo livro
de Reis, capítulo 20, está ali que o relógio de Acás retrocedeu 10 graus, justamente os 40 minutos que faltavam para entrar no dia. A Bíblia, muitas pessoas procuram dissuadir os outros que a Bíblia é uma fábula, mas a Bíblia não é uma fábula, a Bíblia é a verdade. A Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, mas ela é, por essência, a palavra de Deus. A Bíblia, inerrável, infalível verdade. E assim, a ciência tem comprovado que a Bíblia verdadeiramente é a verdade. Um dia que faltava na história foram as poderosas mãos de Deus. Vemos agora aqui quando Josué, já no término da sua vida, ele congrega todo o povo. E ele então diz ao povo que faça uma escolha. Se bem parece aos vossos olhos, disse Josué, escolhei a quem servais, aos deuses da além do rio, os deuses dos amorreus, de tantos eus. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor não significa que não tenhamos problemas ou dificuldades, mas nos problemas e nas dificuldades, as mãos de Deus estão estendidas para abençoar-nos, para nos dar vitórias em tudo. As mãos do Senhor não estão encolhidas, mas estão estendidas. O Deus dos milagres, o Deus que até hoje está preservando a nação de Israel. Muitas nações têm o desejo de extirparem com Israel, de aniquilarem, mas jamais conseguirão, porque as mãos do Senhor estão estendidas sobre aquele povo. A promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó ainda continua nos nossos dias. Abençoarei, diz o Senhor a Abraão, os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A vida do povo de Israel é uma amostra do grande e eterno poder de Deus. Eles conquistaram reinos e povos porque as mãos do Senhor estavam estendidas sobre eles. E agora, irmãos, passemos para o Novo Testamento. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27, vamos ler 2 versículos. São Mateus 27, versículos 21 e 22, lemos: E respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei eu então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. Pôncio Pilatos, governador romano, ali o preposto de Roma, ele então homologou a sentença condenatória de Jesus.
porque o sinédrio judaico não tinha poder para determinar a morte de Jesus, mas esta sentença deveria ser homologada pelo preposto de Roma, o governador romano Pôncio Pilatos. E Pilatos tentou várias vezes inocentar Jesus, soltá-lo, porque não viu nele nenhum ato ilícito, nada que pudesse fundamentar a sentença condenatória. Pilatos ali viu que Jesus era inocente, e era por causa de inveja, por causa de ciúmes, que os principais sacerdotes, que os principais membros ali do sinédrio judaico queriam a morte de Jesus. E como era a festa da Páscoa, era costume soltar um delinquente, um condenado. E Pilatos então tentou soltar a Jesus e deu ao povo oportunidade de escolha. A quem quer que eu solte? A Jesus, o rei dos judeus, ou a Barrabás? Barrabás, um homicida, um ladrão, um fora da lei, condenado. E os sacerdotes, os principais, ali impingiram no povo, fizeram a sua cabeça para que pedisse então a soltura de Barrabás e a condenação de Jesus. Olha como esse povo foi um povo ingrato. Quantos ali que foram abençoados pelo Senhor Jesus? Certamente estavam ali aqueles que foram curados por Jesus, aqueles que eram dominados por espíritos malignos estavam livres. Muitos ali tinham participado ali quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, mas esqueceram-se dos benefícios que tinham recebido do Senhor Jesus e preferiram concordar que ele fosse crucificado. Era uma escolha. O homem tem o livre-arbítrio de escolha. Compete-nos a escolha nas nossas vidas. Escolhemos aonde queremos viver. Escolhemos com quem queremos casar. Escolhemos muitas coisas nesta vida. E, infelizmente, muitas pessoas estão sofrendo porque fizeram uma péssima escolha. Escolheram para ser seu companheiro ou companheira e hoje estão sofrendo terrivelmente. Mas eu quero concluir a mensagem da escolha neste terceiro domingo do mês de junho de 2021, dizendo: nós temos também a escolha da vida eterna ou a escolha da perdição eterna. Existem dois senhores, Deus e o diabo. Existem dois destinos, o céu e o inferno. Dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. A quem nós vamos escolher? Vamos escolher a servir a quem? Aos deuses de prata, de ouro, de ferro? Ou vamos escolher o Deus verdadeiro? O Deus que é dono de todas as coisas, o Deus que nos dá este ar que respiramos,
a água que nos dessedenta, o alimento que nos sustenta. Ele é o dono de todas as coisas. Nós estamos aqui nesta vida como passageiros. Não temos aqui uma cidade permanente. Dentro de pouco tempo partiremos para a eternidade e nós temos a livre escolha: ou escolhemos servir ao Senhor, escolhemos abandonar o mundo com as suas concupiscências, ou vamos servir o mundo, servir a carne, servir a Satanás. A quem nós vamos escolher? Infelizmente, o povo do tempo de Jesus preferiram escolher a Barrabás, aquele facínora, aquele fora da lei, aquele homem que fizera tantos delitos, estava condenado, mas preferiram escolhê-lo e condenar ao Senhor Jesus. A quem nós vamos escolher? A escolha livre. E a palavra do Senhor nos diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Nós temos a livre escolha. Escolhamos a vida, escolhamos o Senhor Jesus. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje o Senhor tem a bênção para as nossas vidas, a bênção da salvação, a bênção da paz, a bênção da solução dos nossos problemas. Pregamos este Senhor Jesus, esse Senhor que salva, cura as enfermidades, batiza com o Espírito Santo e muito breve voltará para levar um povo especial, este povo que tem escolhido por Salvador e Senhor. Esse a quem nós glorificamos nesta tarde, este a quem nós oferecemos. Não oferecemos uma religião, mas oferecemos o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é tudo para nós. Nada podemos por nós mesmos, mas no Senhor seremos vitoriosos. A quem escolheis? A escolha é sua. Escolha Jesus, porque Jesus, Ele é maravilhoso, glorioso e santo, e tem para nós a vida e a vida eterna. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Senhor ajude-nos a cada dia nós possamos perseverar neste caminho, porque a palavra do Senhor nos diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Amém. Eu quero convidar aqui a missionária Lídia, e ela vai aqui fazer os anúncios das pessoas que nos deram. Queremos agradecer a todos que estão conectados nesta live. Mandamos aqui uma saudação para os nossos filhos, André, Lidiane, Késia, nossa nora Hélida, nosso genro Marcelo e Fernando, e os queridos netinhos, as riquezas que nós temos, os nossos netos, Benício, Giovana, Maria Fernanda. Beijinho da vovó e do vovô para vocês. Queremos agradecer também a minhas irmãs Raquel, Noemi, meu irmão Davi, pastor Levi, da cidade de Itajubá, e sua família, também pastor Nemias, meu cunhado, minha irmã Ruth, meu cunhado Antônio Duarte, Zilda, João Duarte e sua família também. Também minha amiga Benedita Martins, um abraço para você,
Benedita e a sua família. E saudação a todos os irmãos da ADEL, Assembleia de Deus de Lorena. Deixo aqui um versículo para a meditação de todos. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, versículo 1. Este salmo fala da segurança daquele que confia em Deus. Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana para todos vocês. E vamos orar a favor da Giovana, que está meio doentinha. O Senhor é poderoso para repreender todo o mal. Amém. Nós vamos orar nesse instante, mas os meus netinhos estão acostumados de uma mensagem especial do vovô Bazuca. Então quero mandar aqui um beijinho ao meu querido netinho Benício, esse menino inteligentíssimo, esse menino lindo, que o vovô te ama do fundo do coração. Beijinho do vovô Bazuca. E também a minha querida netinha, a Gigi. Vozé, te manda um beijinho para você. Nós vamos orar por você. Jesus vai abençoar, que esse resfriado vai ser repreendido em nome de Jesus. Você que é uma criança linda, inteligente, abençoada, que Deus abençoe grandemente. Eu prometi também que mandava um alô todo especial para o pastor Modesto. Pastor Modesto, genro do nosso pastor presidente, pastor Pedro Pernas. Então, meu Modesto, um abraço por irmão, que Deus abençoe. Obrigado pela assistência do irmão, que sempre tem nos mandado saudações. Também ao mestre Ananias, que Deus te abençoe. Vamos, Ananias, um grande abraço. O irmão é um mestre por excelência. Também o pastor Neira, todos os pastores. Vamos orar neste instante, irmãos. Nós temos pessoas que estão enfermas e neste instante vamos orar e impetrar a bênção em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso glorioso e eterno Pai Celestial, te agradecemos pelo grande privilégio que nos concedeste na tarde deste dia e levarmos, Senhor, ao mundo a mensagem sacrossanta da Tua Palavra, porque o Senhor é aquele que salva, o Senhor é aquele que cura os enfermos, batiza os crentes com o Espírito Santo e breve voltará para nos levar para estarmos contigo para sempre. Eu te peço uma bênção especial pela minha querida netinha, a Giovana, que está resfriadinha. Em nome de Jesus, nós repreendemos este vírus da gripe. Em nome de Jesus, determinamos a bênção da cura desta criança. E todas as crianças, Senhor, que porventura estejam enfermas, nós agora ministramos a bênção da cura a todos os nossos irmãos e amigos, aqueles que estão doentes, estão nos seus lares, nos hospitais, aqueles que estão entubados. Senhor, repreende, Senhor, a Covid-19. Oh, Jesus, mais de 500 mil pessoas, infelizmente, perderam as suas vidas. Mais de 3 milhões de pessoas pereceram no mundo. Mas nós oramos a Ti, Senhor, pedimos a Tua bênção. Aqueles que estão entubados, aqueles que estão, Senhor, padecendo nos hospitais, Pai, que recebam a cura neste instante. Também aos desempregados, aos problemáticos, aqueles que têm problemas na justiça, maiormente, Senhor, contra a previdência social, que é tão demorado, Senhor, os processos, mas estenda a Tua mão da vitória. Meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós ministramos a bênção da cura, ministramos a bênção do batismo com o Espírito Santo. Deus eterno, te agradecemos pelos 110 anos das Assembleias de Deus do Brasil. Oh, te agradecemos, Senhor,
porque o Senhor tem nos chamado para tão grande salvação. Abençoa poderosamente a todos, e os que tenham visto e ouvido esta mensagem, que seja o pleno conhecimento da verdade e façam a escolha de te aceitarem como o único e suficiente Salvador. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, para a glória do Deus Pai, para a glória do Deus Filho e para a glória do Deus Espírito Santo. Amém. Agradecemos a todos os irmãos que viram-nos e ouviram-nos. Agradeço a minha esposa, que tem sempre colaborado aqui conosco. E hoje, a partir das 18 horas, o nosso templo sede aqui na cidade de Lorena, Vale do Paraíba, o nosso templo sede está no centro da cidade de Lorena, na rua Epacaré 293. Hoje um grande culto apenas presencial, não haverá então culto online, porque a igreja está em reformas. Então que Deus abençoe. Visite uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Receba a palavra do Senhor. Uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe. E se o Senhor permitir-nos, domingo próximo vindouro, voltaremos novamente com a nossa live Jesus, a verdade que liberta. Deus em Cristo guarde a todos, em nome de Jesus. Amém.